E aí, beleza? Por séculos, humanos e magos coexistiram em paz. No entanto, o líder dos magos, Mordred, decide que quer mais e envia seu exército para atacar o reino de Camelot. Centenas de magos, juntamente com bestas de guerra gigantes, lançam um ataque muito agressivo. E não importa o quanto lutem, as defesas de Camelot não são fortes o suficiente. O príncipe Vortigern, que parece sentir tonturas ao estar perto de magia, diz a seu irmão, o rei Utur, que eles devem se render, mas ele se recusa. Com sua espada lendária Excalibur na mão, ele encontra Mordred cara a cara e o poder da espada é suficiente para Utur derrotar seu inimigo. Mais tarde, ele e seu conselho têm uma reunião sobre o que devem fazer com os magos. Sir Bedivere e Sir William lembram a Utur que os magos não são pessoas más. Mordred foi apenas um mau líder e agora se foi. Afinal, foi o mago Merlin quem deu a Utur a espada e o próprio Vortigern estudou com os magos há alguns anos. Utur vê o ponto deles e concorda em abandonar todo tipo de agressão contra os magos, o que Vortigern não aprova. No meio da noite, ele diz a seus homens para se prepararem e leva sua esposa para uma sala subterrânea secreta no castelo para sacrificá-la às bruxas do fosso em troca de poder. Enquanto os soldados de Vortigern começam a tomar o castelo, Utur corre para acordar sua esposa e seu filho Arthur para escapar pelas docas. No entanto, um cavaleiro demônio os encontra e mata o casal, enquanto o bebê escapa em um barco que o rio leva até Londinium. O barco é encontrado por Lucy e suas colegas da vida. Então, o pequeno Arthur cresce em um bordel, pensando que é o filho bastardo de uma das damas trabalhadoras, enquanto Vortigern assume o trono. Arthur sofre bullying de outras crianças da vizinhança. Então pede ao mestre de Kung Fu George para ensiná-lo a lutar. Ele começa a desenvolver sua esperteza nas ruas e defende as mulheres de clientes agressivos enquanto se envolve com o crime local e economiza o dinheiro que ganha em um local secreto na parede. Quando se torna adulto, Arthur é o chefe do crime do bairro, mas ainda sofre com pesadelos que mostram o cavaleiro demônio e a mulher morrendo nas docas. Enquanto isso, Vortigern governa o reino cruelmente e coloca a maior parte de seus recursos na construção de uma torre gigante. Uma manhã, ele descobre que toda a água ao redor do castelo recuou e isso revelou a localização de Excalibur, que está presa em uma rocha. Os soldados estão brigando por ela, mas ninguém parece ser capaz de tirá-la. Preocupado com as implicações, ele visita as bruxas do fosso novamente para lembrá-las de que sacrificou um ente querido para obter poder e que não deveria haver obstáculos. As bruxas explicam que o equilíbrio é inevitável. Se um lado do poder cresce, o outro também deve crescer. Se ele quiser parar a espada, deve encontrar Arthur e acabar com ele. De volta a Arthur, ele surpreende Lucy com algum dinheiro que pegou do último homem que bateu nela. Ela fica impressionada porque aquele homem era um viking e seu povo pode ser bastante perigoso. Nesse momento, Jack e um monte de guardas reais aparecem no bordel, procurando um rebelde que atacou a barcaça do rei. Arthur não é fã do rei, mas não quer colocar suas amadas damas em perigo. Então, quando encontra William escondido no bordel, ele o entrega aos guardas. Então, Jack pede uma reunião privada com Arthur e seus amigos de infância, Tristan e Becklec, querendo saber o que está acontecendo. Arthur explica que pegou o dinheiro dos vikings porque eles mexeram com Lucy e George e finge que sua equipe não usou violência de verdade. Jack também pergunta sobre o grafite que as crianças do bairro têm pintado por toda a cidade, anunciando o retorno do rei Nato. Mas Becklec promete que já disse a seu filho Blue que ele deve parar. Obviamente, Jack não acredita em uma única palavra e pede a Arthur que seja mais cuidadoso, porque os vikings estão sob a proteção do rei. Alguns dias depois, Vortigern verifica com seu guarda Mércia sobre a espada, mas infelizmente ninguém no exército real foi capaz de recuperá-la. Mercia está preocupado porque a cada dia os rebeldes ficam mais fortes e o povo não gosta de Vortigern cada vez mais. Ele pergunta a Meg, uma dama da corte, sobre a opinião de seu povo, sem saber que ela trabalha secretamente com a resistência e mente quando diz que o povo ama seu rei. Satisfeito com essa resposta, Vortigern ordena que Mércia se concentre em terminar a torre. No meio da noite, Arthur é acordado por seus amigos, que o avisam que os guardas reais estão vindo
vindo buscá-lo. Ele tenta escapar, mas os guardas o capturam nas ruas e o levam de volta para Camelot. No porto, há uma fila enorme para o teste, então Arthur a fura para evitar mais espera. Assim que ele agarra a espada com as duas mãos, todo o reino começa a tremer e as runas na espada brilham. Para a surpresa de todos, Arthur tira a espada da rocha, mas o poder o domina tanto que ele desmaia. Mais tarde, ele acorda em uma cela com Vortigern. O rei explica que a espada prova que Arthur é filho de Uthor, mas ele nega, dizendo que é apenas um bastardo de uma garota do bordel que não quer nada. No entanto, Vortigern já enviou seus homens para investigar o bordel e encontrou o dinheiro escondido de Arthur, o que significa que ele tem ambição e é uma ameaça ao trono de Vortigern. Enquanto isso, no esconderijo dos rebeldes, Rúbil traz uma maga para ver Bedivere. Esta maga foi enviada por Merlin para ser guia de Arthur, mas precisa da ajuda de Bedivere para chegar ao castelo. Momentos depois, todas as pessoas em Camelot se reúnem ao redor do castelo para ver o rei nato. Vortigern quer usar essa chance para obter o respeito deles através do medo, e Arthur deve entrar no jogo. Se ele não entregar o poder a Vortigern, seus guardas matarão Lucy. Quando aparecem na frente do público, Arthur recebe a chance de pegar a Excalibur e se defender, mas ele recusa para proteger suas garotas trabalhadoras. Ele é chamado de perturbador da paz e deve morrer pelo bem do reino. Quando os guardas estão prestes a matá-lo, a maga envia uma águia para parar os guardas e faz todos os cavalos e cães enlouquecerem. A multidão começa a fugir e os guardas se concentram em proteger o rei, dando a Bedivere e aos rebeldes a chance de resgatar Arthur e recuperar a Excalibur. Enquanto as garotas trabalhadoras aproveitam a chance para escapar, Arthur foge com os rebeldes, enquanto luta contra os guardas no meio do caos. 2 rebeldes são mortos no processo, mas isso permite que o grupo escape em segurança pulando em um rio. Eventualmente, eles chegam ao esconderijo dos rebeldes, onde Arthur fica surpreso que William escapou da prisão e está lá também. Bedivere e William explicam que o bairro dele foi incendiado e ele não pode voltar. Eles também querem ver o que ele pode fazer com a espada. Arthur finge que não quer lutar antes de começar a espancar facilmente alguns rebeldes. Quando chega a vez de William, ele agarra a Excalibur com as duas mãos e sua mente se enche de visões, fazendo-o desmaiar novamente. Horas depois, Arthur é acordado pelos pesadelos habituais porque a maga está fazendo um ritual para entender a espada. Desta vez, o pesadelo mostra sua versão mais jovem, entregando a espada a Uthor, o que explica as cicatrizes que ele sempre teve nas mãos. A maga diz que ele está resistindo à espada e Arthur nega, dizendo que não é o rei lendário que eles querem. No entanto, ele aceita dar uma chance quando a maga aponta que pode se livrar dos pesadelos. Depois, ela pede a Bedivere para levar Arthur para as Terras Sombrias. Ele é deixado em uma ilha, onde a maga diz que ele deve chegar à torre e tocar a pedra do altar com a espada. Arthur não está muito preocupado porque acha que será como acampar, mas depois de ficar sozinho, descobre que a ilha está cheia de criaturas aterrorizantes. Isso o força a usar mais a espada para se defender, matando qualquer monstro que fique em seu caminho. Após alguns dias de sobrevivência, Arthur chega ao topo de uma velha torre e coloca a espada na pedra do altar, que imediatamente brilha e assusta todas as bestas. A magia toma conta da sua mente e mostra a ele a memória completa da noite em que sua família morreu. O cavaleiro demônio matou a rainha, então Uthor foi atrás dele com a Excalibur. Durante a luta, Uthor deixou cair sua espada e o pequeno Arthur a devolveu antes que seu pai dissesse para correr. Ele pulou no barco e deixou o rio guiá-lo enquanto fechava os olhos para não testemunhar a morte de seu pai. A Excalibur caiu nas costas do corpo de Uthor, transformando-o na pedra que levou a espada para a água. O cavaleiro demônio tirou seu véu mágico e revelou sua identidade como Vortigern, que planejou tudo isso de propósito. Após a visão, Arthur desmaia e deve ser resgatado por Bedivere e a maga. Ele percebe que a torre da ilha é a mesma que Vortigern está construindo em Camelot, e a maga explica que ele se tornará tão poderoso quanto Mordred quando terminá-la. Por isso a espada apareceu agora. Bedivere aponta que foi Vortigern
quem começou a guerra contra os magos em primeiro lugar. Ele fez um acordo de que compartilharia o poder com Mordred se matasse Uthor. Mordred aceitou, matou o Rei Mago e levou o cajado real para a torre para liberar as forças das trevas. No entanto, Merlin roubou o cajado mais tarde e fez a Excalibur com ele, usando-a para destruir a torre. Então ele deu a Excalibur para a Dama do Lago, que a vinculou à linhagem de Uthor. Quando retornam ao esconderijo, os amigos de Arthur estão esperando por ele e confirmam que seu bairro foi incendiado por Jack e Mércia enquanto o procuravam. Eles conseguiram resgatar as garotas do bordel e alguns amigos, mas a maioria das pessoas fugiu. Isso deixa Arthur furioso e ele decide que matará Vortigern como vingança. Depois, ele apresenta seus amigos aos rebeldes e eles começam a fazer um plano. William quer se encontrar com os barões das famílias mais importantes do reino para pedir seu apoio, mas Arthur recusa. Ele aponta que esses lordes elegantes nunca o aceitariam como líder por ser um cara pobre sem educação, e é importante que os rebeldes sejam os responsáveis. Em vez disso, ele propõe atrair Vortigern para fora do castelo e fazê-lo vir a Londinium, ferindo o que ele mais preza, a torre. Eles começam afundando as barcaças que transportam o suprimento de pedra, então eles usam as informações de William sobre as rotas de transporte do rei para resgatar todas as crianças que estão sendo usadas como escravas. Uma das damas do bordel conhece o homem que fornece o conhaque favorito de Vortigern, então eles o usam para explodir as instalações. Tudo isso força Vortigern a fazer um acordo com os vikings, mesmo que signifique aceitar termos obscuros. Antes de partir, eles mostram preocupação com Vortigern, perdendo seu poder porque também ouviram rumores sobre o reinato. Desesperado para recuperar o controle, Vortigern convoca uma reunião com todos os barões em Londinium. Depois vai para a torre para começar a aumentar seus poderes. Momentos depois, Meg chega ao esconderijo e conta a todos sobre a reunião de Vortigern, inspirando os rebeldes a fazerem um plano para assassiná-lo quando ele visitar Londinium. Eles precisam de um prédio seguro para atirar, então William prova que pode matar qualquer um com seu arco a 175 jardas. Quando o dia chega, Arthur observa o rei chegar em uma carruagem e não consegue deixar de pensar que isso é fácil demais. Acontece que tudo isso é uma armadilha e Vortigern está se escondendo com Meg em um barco porque sabe que ela o está espionando e a usou para armar isso. Arthur percebe que o rei na rua é um ator, mas William decide atirar de qualquer maneira para matar Mércia. Os guardas imediatamente dão o alarme e começam a vasculhar a cidade em busca dos rebeldes. O grupo de Arthur tenta se esconder na multidão, mas os guardas os encontram e uma batalha feroz começa, durante a qual Becklec se machuca. Ele diz para irem em frente sem ele e o grupo continua a lutar pelas ruas, fazendo com que Rubius se machuque também. Ele fica para trás também para distrair os guardas, enquanto o grupo se esgueira para a escola de George, porque ele tem um túnel secreto que podem usar para escapar. No entanto, todos se recusam a ser covardes fugindo e ficam para lutar. Os guardas invadem e uma enorme batalha começa, durante a qual a maga tenta ajudar comandando seus pássaros. O plano dela não funciona e ela é capturada, o que deixa Arthur tão zangado que ele agarra a Excalibur com as duas mãos e derrota o exército inteiro em questão de segundos. Essa demonstração de poder é vista pelos vizinhos através de suas janelas. Depois, os rebeldes se escondem em um abrigo e decidem esperar até escurecer por Becklec e Blue. Nas ruas, as pessoas estão começando a se revoltar porque a história dos poderes de Arthur está se espalhando, mas Arthur ainda não quer liderar. Horas depois, Blue traz Becklec para o abrigo, mas ele sabe que está morrendo e diz a Arthur para partir sem ele. Arthur arrasta Blue para longe logo antes de Vortigern chegar com seus guardas, que encontraram o abrigo quando seguiram o garoto. Becklec finge não saber nada, mas o interrogatório é interrompido por Blue, que voltou porque se recusa a abandonar o pai. Sentindo o perigo, ele finge que é apenas o faxineiro e que não conhece Becklec. Vortigern não acredita nele e corta a orelha do homem como teste, fazendo Blue começar a gritar. Arthur volta e agarra um guarda como ameaça. Então Vortigern responde matando Becklec. Essa distração permite que Arthur agarre Blue e corra para os barcos. Agora os rebeldes podem finalmente escapar em segurança. Depois, Vortigern ordena que seus guardas capturem ou matem qualquer pessoa que esteja tentando se rebelar na
nas ruas. Quando retornam ao esconderijo, Arthur pensa em todas as vidas que foram perdidas apenas por causa dele. Então decide jogar a espada no lago e fugir. A espada é encontrada pela Dama do Lago, e quando Arthur cai na lama, a dama o agarra para trazê-lo para seu covil e mostrar o que Vortigern fará se não for detido. Arthur assiste a uma visão de Camelot completamente em ruínas sob a crueldade de Vortigern e finalmente aceita a espada. Antes de soltá-lo, a dama o lembra de que Vortigern deve ser combatido na torre e que Arthur deve confiar na maga. Quando os rebeldes o encontram, ele está rugindo com o poder da espada brilhante. Enquanto isso, Vortigern captura Rubio e o machuca até que ele dê informações. Momentos depois, Arthur descobre que revoltas estão se espalhando por todo o país em seu nome. Ele anuncia que está pronto para invadir e tomar o castelo, então os rebeldes retornam ao esconderijo para se preparar. Infelizmente, encontram um massacre esperando por eles e um guarda real com uma mensagem de Vortigern. Arthur deve ir ao castelo antes do anoitecer, ou matarão Blue e a maga. Aquele que vai ao castelo é Bedivere, porque quer verificar se é verdade que os reféns estão vivos. Vortigern aceita trocar Excalibur pela maga e esperar por Arthur até amanhã. Uma vez que ela se reúne com os rebeldes, ela decide que é hora de despertar o que está dentro de Arthur. Então invoca uma cobra que morde o pescoço dele, e seu veneno o torna capaz de ver todas as criaturas mágicas que se escondem na natureza. A maga também promete que este veneno o protegerá mais tarde. Algumas horas depois, Arthur chega ao castelo enquanto a maga faz sua águia soltar uma cobra lá dentro. Arthur é levado para ver o rei, mas quando Vortigern está prestes a matar seu sobrinho, ele nota a cobra em um pilar. Vortigern mata a cobra e acidentalmente prende a espada na pedra, então agora não consegue tirá-la. Nesse momento, a maga envia uma cobra gigante para o castelo, e a besta mata todos os guardas enquanto Arthur recupera a Excalibur. Nas ruas, os rebeldes resgatam todos os prisioneiros para inspirá-los a reiniciar as revoltas. Vortigern quer mais poder e as bruxas o lembram de que há um preço por isso. Não vendo outra escolha, ele procura sua filha e a mata enquanto chora em agonia. Então ele leva o corpo para as bruxas e se torna o Cavaleiro Demônio novamente. Do lado de fora, Arthur batalha contra qualquer guarda que fique em seu caminho e os derrota facilmente graças ao poder de sua espada. Os guardas estão tão assustados que largam suas armas para deixá-lo passar. Enquanto os rebeldes chegam para tomar o castelo, Arthur entra na torre e a Excalibur reage à magia lá. Ele é teletransportado para o topo da torre onde Vortigern está esperando e uma batalha feroz começa. Graças ao seu sacrifício, Vortigern é extremamente poderoso e espanca Arthur em minutos. Quando ele anuncia que a espada é dele agora, o veneno entra em ação e faz Arthur ter uma última visão. Desta vez, ele não fecha os olhos quando o Tur morre e agarra a espada antes que ela afunde no corpo de seu pai. O Tur diz que a espada é dele agora e Arthur acorda, encontrando a Excalibur brilhando com poder. Ele imediatamente a agarra e luta contra Vortigern novamente com muito melhor controle dos poderes da espada. Vortigern é atingido repetidamente e Arthur finalmente consegue matá-lo ao apontar que se tornou quem é graças a Vortigern tê-lo enviado para as ruas em primeiro lugar. Para tornar seu ponto mais irônico, Arthur até beija a mão dele. Então ele ativa a magia da Excalibur para fazer toda a torre desmoronar. No dia seguinte, o reino se despede de todas as vidas perdidas durante a guerra. Depois, Arthur mostra à sua equipe a tábua redonda que escolheu para suas reuniões e pede a Bedivere que torne seus amigos cavaleiros. Por fim, o próprio William nomeia Arthur, tornando-o o rei oficial. Terminando assim, Rei Arthur, A Lenda da Espada, filme de aventura e fantasia de 2017. E eu espero você no próximo vídeo.